Por que o Palmeiras ganhou? Eu vou explicar para vocês, tá? E taticamente também foi uma humilhação o que eu vi aqui hoje, tá? Foi uma humilhação o que se viu na Arena Barueri, taticamente eu vou explicar para vocês. Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Então assim, a primeira coisa para avaliar nesse jogo é a vontade. Tudo que o Palmeiras passou, a vergonha que foi pro Palmeiras, eles entraram com vontade, entraram para ganhar, a gente entrou sem vontade, entrou para perder. Acabou. Agora vamos analisar o jogo taticamente. O Corinthians entra em campo no 4-4-2, para mim essa seria a escalação mesmo, no meio-campo. Até descobrir que o Palmeiras joga com 3 zagueiros. Aí é o básico do futebol, tá? Aqui é o básico do futebol. Se o Palmeiras entrou com 3 zagueiros, por que o Corinthians, então, o seu Ramon Dias e o seu filho fraco paneleiro Emiliano, por que eles não entraram com o Romero e empatou? Porque assim, futebol, eu sempre falo, é matemática. É matemática. O Corinthians não marcou a linha defensiva do Palmeiras. O Palmeiras teve liberdade, o Palmeiras teve tranquilidade para marcar e sair jogando. Porque vocês sabem, esse pós-jogo aqui sempre tem audiência por conta da questão da análise tática que a gente faz. O Palmeiras entrou com 3 zagueiros, o Corinthians com 2 atacantes. Sempre um na sobra, que além de ficar com a sobra nos lances, que nem precisou, porque o Corinthians quase não atacou, o Corinthians ganhou na questão numérica, 3 zagueiros contra 2 atacantes, e com liberdade para sair jogando na linha defensiva, com armação pelos lados, pelos alas, com o Marcos Rocha e com o Piquerez. Então era um Palmeiras que tinha, ele tinha superioridade numérica no sistema defensivo, o Corinthians não pressionou, eram 3 contra 2 e liberdade para sair pelos lados. É isso que o Corinthians tinha no jogo de hoje, é isso que o Palmeiras tinha no jogo de hoje, e por isso, essa é a questão tática que o Palmeiras perdeu, que o Corinthians perdeu o jogo, e o Palmeiras saiu vencedor, inclusive, no primeiro tempo, abrindo 2-0. E o Felipe Anderson acertou a trave, e aquela coisa toda. Se fosse o Hugo, talvez tivesse pegado uma, mas ia tomar uns 2 também, entendeu? Porque não tinha como, era bombardeio. E o Corinthians só melhorou nos 20 minutos finais do primeiro tempo, porque o Palmeiras tirou o pé. Porque o Palmeiras, meu amigo, fez 2-0, é normal. O Palmeiras marcou alto, tá? Lá em cima, sufocou o Corinthians, lá atrás, né? Com superioridade numérica no sistema defensivo, e lá na frente marcando alto e sufocando uma defesa horrorosa. Porque é o seguinte, se você marcar alto o ministro da Educação, e se você marcar alto André Ramalho, o Mateuzinho, meu amigo, o Mateuzinho, ele só joga quando ele tem liberdade. O Mateuzinho, ele só joga bem quando ele tem liberdade ou quando tem alguém para marcar para ele e ele é a sobra. Porque quando é ele no 1 contra 1, ele se borra todo, meu irmão. Ele pega a bola, ele já toca errado, ele toca pro lado, ele toca pra lateral, ele toca pra fora, ele toca pra onde for. Então o que o Palmeiras fez? Tô falando de futebol, tá, gente? O Palmeiras marcou alto, ganhou na questão numérica na linha defensiva, porque o nosso treinador foi burro, faltou sabedoria. Aliás, eu acho que ele, sei lá, é tanta soberba que eu desconfio de tanta coisa. Porque é o seguinte, quem assistiu o jogo do Palmeiras contra o Cerro Porteño, viu que o Cerro Porteño colocou 4 atacantes
durante o jogo e acabou sufocando o Palmeiras, que estava jogando com linha de 3, e fez o Palmeiras jogar com linha de 5. Para o Palmeiras pro Palmeiras fazer o quê? Para o Palmeiras ganhar na questão numérica. Então presta atenção, eu estou falando de um outro jogo que o nosso treinador, eu não sou o treinador do Corinthians, quem tem que observar o que eu estou falando aqui agora é o paneleiro do Emiliano. É o paneleiro do Emiliano, não sou eu. Eu tô falando aqui agora, depois. Agora, meu amigo, o Palmeiras tinha a questão numérica também contra o Cerro Porteño. O treinador deles viu, colocou 4 atacantes, sufocou, o Palmeiras teve que fazer linha de 5, segurou o Palmeiras lá atrás. E aí, meu amigo, era o que o Corinthians tinha que fazer. O que o Corinthians tinha que fazer para melhorar no jogo? Primeiro, tinha que ter entrado com um sistema para jogar contra um time com 3 zagueiros. Não foi o sistema que o Corinthians entrou. O Corinthians facilitou a vida do Palmeiras. Segundo, quando toma 2-0, você não espera o intervalo para mexer. Você não espera, é muita covardia, cara. É muita falta de qualidade você esperar o intervalo para mexer. Você mexe com 20 minutos. Você tomou 2-0, viu que não tá encaixando marcação, não tá encaixando o esquema, você mexe. Era simples. O que eu tô falando para vocês aqui, eu tô revelando para vocês o que aconteceu taticamente num jogo. Eu não tô aqui simplesmente falando, o Daniel é ruim, o André Ramalho é ruim, o Kaká é ruim. Que o Kaká é ruim, todo mundo já sabe, meu irmão. Ele só é bom para falar palavrão, entendeu? Para jogar futebol, ele não joga nada. Eu não tô aqui só para falar isso, eu tô aqui para mostrar para vocês por que o Corinthians perdeu o jogo taticamente. Entendeu? É isso. É simples, meu irmão. Era só mexer. Era só mexer. Tanto, o Corinthians pode até não ter atacado. Mas quando o Romero entra e encaixa 3 contra 3 lá, 3 atacantes contra 3 zagueiros, 3 do meio campo, você igualou o esquema, filhão, o Palmeiras não fez mais nada no segundo tempo. Teve lá, digo, né, o Corinthians também não atacou, mas você não ficou simplesmente como ditado a Deus dará lá atrás. Então, o Emiliano, tá? O Emiliano, ele é fraco. O Emiliano, ele é fraco. O Emiliano, ele é paneleiro. E o Fabinho é soberbo. Então, esse time do Corinthians, meu amigo, se não contratar no meio do ano, não vai para lugar nenhum. E eu, graças a Deus, eu sou honesto com vocês, corintiano, jornalista, maloqueiro, convertido e sofredor. Mas sou honesto com vocês. Falei, não se iludam com a questão do Vasco, porque o Vasco jogou desfalcado, o Carille escalou mal, tirou os melhores jogadores do time. É corintiano, né? O Carille é corintiano, entendeu? E é o Carille, que é fraquíssimo. Perdeu na questão tática. E claro, né, velho? Não precisa nem falar na questão técnica, né? Aí o Corinthians jogou no 4-4-2 com o Bidon, foi aquilo que eu falei para vocês. Eu falei para vocês, vamos escalar o Bidon? Vamos. Eu também queria, não sou hipócrita. Eu não falo conforme, eu não comento conforme o resultado. Eu também queria ver o Bidon ali, só que eu fiz o adendo. Eu falei, tem que jogar os melhores? Tem. Tinha uma coisa, eu não sabia que o Palmeiras jogaria com os 3 zagueiros. A partir do momento que eu fiquei sabendo que o Palmeiras jogaria com 3 zagueiros, aí eu já olhei e falei, não vai encaixar. E tem outra coisa que eu fiz o adendo para vocês. Eu fiz o alerta. O Bidon, ele joga de frente para o ataque. Ele nunca joga de costas para a defesa. Jogar de meia de costas para a defesa é diferente. Ali é um cara que jogou a vida inteira, o Garro, jogou a vida inteira de costas para a defesa. De costas, gira, vai para frente, é diferente. Quem jogou futebol sabe, pô. Eu mesmo nunca gostava de jogar, passei minha infância toda jogando bola. Eu nunca gostei de jogar centralizado, sempre gostei de jogar dos lados. Tem gente que é assim. É diferente, velho. É diferente. É diferente. E o Bidon ainda, ele é fraco fisicamente. É uma posição que você precisa se impor. Você precisa chamar a responsabilidade. Então, assim, o Bidon ali, eu acho que ele vai ter dificuldades. O Memphis poderia fazer a função como fez nos outros jogos. Poderia entrar com o Memphis e na frente Yuri e Romero. E o Romero, quando tivesse sem a bola, o Romero fechando do lado direito. Foi assim que o Corinthians anulou o Piquerez no jogo no Palestra Itália, lá no Allianz Parque. Poderia ter feito isso hoje, até porque eles entraram com 3 zagueiros
E você poderia ter feito isso. Só que aí, meu amigo, o Corinthians, ele perde taticamente para o Palmeiras. E claro, e aí vem a questão técnica também, né? Desculpa a minha falta de paciência, é porque o esquema tático hoje dava para ter... Se a gente tivesse treinador, não tinha perdido o jogo hoje, tá? Não tinha perdido o jogo. Porque muita gente também acha o seguinte, ganhou o Paulista. Cara, e qual o problema de ganhar o Paulista e trocar de técnico? Parece loucura, não parece? Mas as críticas, muitas vezes não são porque analisam o resultado. Eu não estou analisando o resultado. Ganhou o Paulista, qual o problema mudar de técnico? Qual o problema? Mudar de técnico. Não tem problema nenhum, entendeu? Não tem problema nenhum. E o Ramon não vai cair agora, meu amigo. Agora a panela que tá lá, você esquece, velho. Você esquece, o Ramon não vai cair, tá? Quem veio pra live pra achar que eu vou trazer a notícia da demissão do Ramon, esquece. Esquece, não vai cair. Esse time do Corinthians não é organizado. Ele não sabe mexer, não sabe trocar, morreu com duas substituições, não sabe nem o que fazer. E o Corinthians terminou o jogo num 4-4-2. Que qualquer treinador, meu irmão, de bairro faria. Carrídio e Bidon de volantes, uma linha de quatro lá na frente com Memphis, Yuri, Romero e Hector. Baba! Até uma criança, a Rebeca olhava e ia falar assim, ó, a minha filha do lado. Estamos no 4-4-2, né, pai? É isso, Rebeca. Com 4 anos ela mataria esse esquema do Corinthians. Entendeu? Então, sabe, é uma vergonha. A qualidade morre com 2 substituições num time morto em campo. Treinador fraco. Emiliano, você é fraco. O Ramon ainda entende um pouquinho de bola. Você só é um paneleiro, meu amigo. Entendeu? Não joga. Você conhece de bola o tanto que eu conheço de corte e costura. Entendeu? E só tá aí porque o teu pai é o técnico. Porque você contratou o Ramon, você ganhou um brinde. Ganhou um brinde. Substituições todas equivocadas, entendeu? Agora, quem acha que o Corinthians tem elenco, viu aí. Joel, hoje o Ramon surpreendeu no 4-6-0. Rodrigo Faro, para mim, já é fora Ramon, mas que desânimo ligar a TV e ver o Donelli, Kaká, Ramalho, Bidu. Não tem técnico que melhore isso, eu tenho. Mas também, né? Enfim, tem. Rodrigo Faro, Ramon não tá pressionado, não? Cai se não ganhar a quarta? Cai nada. Fica lá, mano. Comissão técnica horrível e preguiçosa. Dias trabalha mal demais no banco. Bidon foi bem. Yuri correu. Não achei que o Bidon foi bem. O resto uma tirista danada. Fora Dias. Ih, vai demorar dias ainda, hein? Vai demorar dias ainda pra ele cair. Tá? Vai demorar dias ainda pra ele cair. Samir, se você fosse o presidente, demite o Ramon, quem você traria? Dorival ou Tite? Eu traria o Dorival. Só pra não olhar pro passado. Não sou a mulher de Ló. Entendeu?